Já que o assunto hoje é educação, nada como aprender brincando, né? Eu adoro, né? Essa maneira lúdica de aprender, a gente nem percebe que está aprendendo. Alguns games de hoje em dia estão seguindo essa linha. Tem muito assunto sério, não é só game para criança, para adulto também. Assunto sério, digno de reflexão. Esse tipo de assunto está aparecendo cada vez mais nos jogos de hoje, né, Ronaldo? É isso aí, Maria. E é interessante porque esses jogos, eles não são jogos propriamente educacionais. Porque uma das coisas que acontece com o jogo educacional é que assim que você coloca o jogo na frente da criança, ela percebe que tem alguma coisa errada com aquele jogo, que é uma coisa assim, isso aqui é meio estranho. Então, esses jogos, eles não têm esse propósito específico de ser educacional, mas eles tratam de temas que são da maior seriedade e complexidade. Então, por exemplo, tem um que trata dos drones, que são aqueles aviões não tripulados, o Galeno sempre fala sobre eles aqui, e conta a história de um operador de drone. Você fica na pele desse operador, e aí você percebe que a vida de civis depende de coisas como se você dormiu bem à noite ou não, se ele tomou café, se ele está irritado ou impaciente durante o dia, porque operar um drone é como jogar um videogame. Então, se coisas mínimas ali da sua vida afetam, inclusive, situações que põem em risco um contexto geopolítico internacional. Até um controlador aéreo, né, hoje em dia, tem que estar com a cabeça muito bem descansada só para poder orientar os voos dos aviões. Imagina um cara que está responsável pelo avião que mata, né? Não, exatamente. Mas só não cortando, e já cortando. O Ronaldo, semana passada o Obama fez um discurso de tons filosóficos e morais para falar sobre a continuidade necessária para a segurança dos Estados Unidos da utilização desse tipo de avião, mas o perigo que é essa facilidade de matar sem ver sangue. Exatamente. Agora, para entender o drama e a tragédia que é operar um drone, você joga esse jogo e você percebe imediatamente. Então, é quase que um ensaio. Eu até brinco que esses são jogos ensaio. É como se fosse um ensaio literário, tão bom quanto o ensaio de uma revista como a New Yorker, só que falando sobre um tema de absoluta seriedade e complexidade. Então, é muito interessante porque te dá uma visão muito prática do que aquilo significa. Tem outros jogos. Vamos interromper. Vamos interromper o Ronaldo, eu me separar. Pode interromper. Vou soltar um drone aqui para acabar com isso. O governo do Paquistão anunciou que o número 2 do Talibã no Paquistão foi morto ontem por um ataque com um avião não tripulado. Exatamente. Ontem? Não soube. E vários civis, inclusive, foram mortos. E aí, para você entender, mas por que matou o civil? Talvez 186. 186. Crianças. Pois é. Não são civis, não. Imagina. O número de civis já supera 400. 186 menores de idade. Agora, você imagina a pessoa que foi responsável por isso, estava ali quase que jogando um videogame do outro lado, vendo aquelas imagens ali despersonalizadas, não sabe quem exatamente está morrendo. Maria, é igual mesmo videogame, Maria. A pessoa sai de casa, vai para uma base em Virgínia, ela não está dentro de um avião tremendo, com vento batendo, decolando e aterrissando depois. Ela vai com um joystick. Exatamente. Agora tem um outro jogo que o Ronaldo trouxe pra gente que eu achei interessante, porque como tem poder, né? Com um momento de grande poder, aquele sujeito que está ali na imigração do aeroporto, escolhendo se você pode entrar ou não pode entrar no país. Maria, esse jogo é fantástico. Chama Papers, Please, que é por favor seus papéis, né? E você faz um oficial de uma alfândega que está recebendo um grande contingente de refugiados. Então o seu papel é ficar verificando o passaporte. E esse jogo também é brilhante. É um país fictício, que é esse Astorga, que é um país autoritário, que está recebendo ali pessoas do mundo inteiro. E aí você percebe, jogando o jogo, a dificuldade que é, porque você tem que autorizar pessoas claramente suspeitas que estão com os papéis em ordem, e às vezes você tem que não autorizar pessoas que estão vivendo um drama pessoal muito duro. Porque os papéis não estão em ordem. E os papéis não estão em ordem. Então, é um jogo que trata dessa difícil questão da migração internacional e te põe na pele de alguém que está ali conferindo aqueles papéis. Parece um tema chatíssimo, mas o jogo é ótimo. Você joga, tem uma jogabilidade impressionante e aos poucos, pelas sutilezas das situações, você vai percebendo o quanto que é dramático esse papel de trabalhar ali na fronteira, de estar recebendo e decidindo o destino de um monte de gente. A vida dos outros. Isso, como eu disse, é melhor do que ler um bom ensaio de uma revista de primeira linha, porque você fica na pele da situação e você percebe exatamente aquilo que está acontecendo. E você trouxe um terceiro também, né? E o terceiro e último, que eu acho que é ótimo para a realidade brasileira, é esse jogo chamado Kart Life, que é um simulador de camelô.
você é alguém que vive no comércio de rua, você tem 3 opções de personagens. Um é uma mãe solteira que acabou de ficar desempregada, se divorciou, está morando na casa de uma amiga e resolve montar uma barraquinha de café. E aí é terrível, porque você tem que cuidar da sua filha, buscar ela na escola, você está morando de favor. Se você não busca a menina na hora certa, a polícia entrega ela na casa da pessoa que você está de favor, então você corre o risco de ser expulsa, você tem que dormir à noite, você tem que comer, você tem que fazer compra no supermercado. É uma loucura. E o outro vida dura, é a dura. vida, né? Isso que é interessante. E o outro personagem é um imigrante que aí ele é um fumante inveterado. Então, além de trabalhar, você tem que ficar comprando cigarro o tempo inteiro. E você tem que, se você não fuma na hora certa, você começa a ter um ataque de tosse e você não consegue trabalhar direito. Além de tudo, ele tem um gato. E aí você precisa tomar conta do gato. E alimentar o gato. Esses joguinhos que a gente tem que alimentar o celular, sei lá, que aquilo me dá uma agonia, aquilo chora o celular. O Tamagotchi? É, agora tem uma nova versão. Agora tem um Tamagotchi para celulares agora. Gente, o celular chora de repente, grita. Mas o que é incrível é que esse jogo ele não facilita. Então, por exemplo, você tem essa banquinha de jornais e você tem que dar o troco. Então todo mundo te dá nota de 100, de 50, de 20, e o jornal às vezes custa 1,75. Então você tem que ficar fazendo a conta e dando o troco certo. É muito interessante, porque, uma vez mais, são jogos que não são para serem propriamente educacionais, mas eles dão uma dimensão que, para você ter uma dimensão tão detalhada, só se você virar camelô mesmo. Ou você vira camelô, ou você joga esse jogo e tem ali a sensação exatamente do que está acontecendo. Não, realmente é muito interessante, porque não é um material didático, mas se você conseguir usar para a educação, tem 2 questões aí que me chamam a atenção. Uma, nesse do camelô, é a coisa do planejamento. Planejamento financeiro, planejamento da própria vida, organização de várias tarefas ao mesmo tempo, isso na prática. Agora, o outro da alfândega, né, dos passaportes, é mais interessante ainda porque mexe com valores, com estereótipos, com coisas que muitas vezes na escola a gente ou não consegue trabalhar, ou a gente não consegue superar certos preconceitos, ou às vezes até reforça. Estava lembrando que está chegando agora a época de festas juninas daqui a pouco. E esse é um exemplo de como, às vezes, querendo incorporar diferenças regionais e tal, você acaba reforçando estereótipos, caracterizando o nordestino de uma maneira totalmente pejorativa, mesmo, né? exterioritada, falando errado, sem dente, roupa rasgada, mal combinada a roupa. Vendo essas poucas imagens que o Ronald trouxe, já dá para ver. 2 anos teve um grande debate nos Estados Unidos sobre o termo que eles usavam, profiling, que era você definir fenotipicamente, com as características físicas de uma pessoa, quem era suspeito ou não. A gente está fazendo isso sem querer. Né? A gente olhando para aquela tela ali, estava fazendo isso. É uma forma de combater o preconceito, né? Perceber através desses jogos e na sala de aula quais são os rótulos que a gente fica repetindo sem sentir. E eu acredito que os jogos têm muito um papel para educação. Inclusive, eu acho que os jogos não educacionais como esse são mais importantes até do que os educacionais. E a outra coisa é que eles põem uma reflexão sobre qual é o futuro do jornalismo, qual é o futuro das crônicas. Um jogo desse faz uma crônica tão bem detalhada quanto outros textos. Então, muito bacana.